Ouvir falar sobre OVNIs, a grande maioria das pessoas pelo mundo já ouviu. No entanto, OVNIs orgânicos, aposto que muitos poucos ouviram falar. Esses objetos não identificados parecem ter características biológicas em sua forma ou composição. Alguns acreditam que eles dão a possibilidade a esses aparelhos de viajar pelo espaço a longas distâncias, enquanto outros sugerem que sejam formas de vida artificiais criadas por alguma civilização avançada que permite atravessar grandes distâncias utilizando dimensões desconhecidas da nossa, e que grandes potências como a Rússia, China e Estados Unidos têm trabalhado incansavelmente há décadas na tentativa de replicar a tecnologia desses objetos, com sua maioria sendo resultado de acidentes. Parece loucura, né? Pois preste bastante atenção nisso. Podemos fazer coisas como incorporar os nanotubos de carbono para criar uma estrutura condutiva, de modo que a informação não flua por um fio ao lado de uma estrutura, mas literalmente flua através da estrutura. Seremos capazes de crescer ou criar uma estrutura que seja, por exemplo, a pele de uma aeronave, e dentro dela também estão contidos os sensores ou o armazenamento de energia, ou muitas funções diferentes. Novos materiais que estão atualmente no banco de testes podem literalmente mudar de forma mediante comando. Eles podem se tornar quase como um material muscular. Poderíamos ter um avião que otimiza sua forma para diferentes condições de voo. Perceba que existe uma grande semelhança. Bora conhecer essa história? Apesar de ter ganhado mídia recentemente, essa ideia surgiu no início do século XX, quando alguns observadores relataram ter tido contato com partes dessas naves e outros alegaram ter trabalhado em programas secretos de engenharia reversa desses objetos. Essa característica orgânica estaria ligada ao fato do porquê se tenta replicar essa tecnologia há tantos anos sem sucesso, como explicado por Luiz Elizondo e Bob Lazar, alguns dos mais famosos denunciantes desses programas. O motivo por trás do interesse em fazer engenharia reversa para replicar essas tecnologias estaria no fato dela ser tão revolucionária que o país que a conseguisse seria capaz de estar numa posição muito superior a qualquer outro poderio militar de qualquer governo. E por causa disso, existe uma corrida entre superpotências para alcançar essa tecnologia. Entre elas, estariam envolvidas a Rússia, China e Estados Unidos, sendo os Estados Unidos a que mais está à frente devido ao grande investimento e acordos com muitos outros países para receber restos dessas naves quando encontradas. Entre elas estaria o Canadá, Austrália, Inglaterra e alguns países da América do Sul, e isso inclui o Brasil. De posse dessas naves de origem extraterrestre, entram em cena as empresas privadas americanas, que ao longo dos anos foram meio que forçadas a participar desses programas. Uma delas que se destaca é a Lockheed Martin, a empresa que citamos no início e que no passado se viu com sérios problemas financeiros e que recebeu e ainda recebe grandes aportes do governo em troca da participação nesses programas secretos e o desenvolvimento de tecnologias militares para o seu exército. Entre eles está o famoso F-22 e o F-35, os caças mais poderosos e modernos do mundo atualmente. Mas nem tudo são flores. Uma das principais dificuldades informadas pelos denunciantes é que os governos estão tendo dificuldades em praticar a engenharia reversa justamente por causa dessa parte orgânica, ou seja, a suposta integração entre os componentes biológicos e mecânicos dos objetos e dos seres. Essa parte orgânica, supostamente, é responsável por permitir que os OVNIs se adaptem ao ambiente, se regenerem em caso de danos e até mesmo se repliquem, com alguns sugerindo que os OVNIs são na verdade seres vivos ou formas de vida artificiais que teriam uma inteligência e uma consciência própria. No entanto, essa parte orgânica também seria um grande problema para os humanos, pois é muito difícil de entender, manipular, replicar ou controlar, e apenas teríamos conseguido replicar algumas das tecnologias oriundas deles, envolvendo ligas com materiais convencionais, entre elas a tecnologia furtiva, que é a capacidade de tornar os aviões invisíveis aos radares, usando materiais que absorvem ou dispersam as ondas eletromagnéticas. A visão noturna, que é a capacidade de enxergar no escuro, usando dispositivos que amplificam a luz infravermelha ou que convertem a luz de sinais elétricos,
também teria sido baseada nos óculos ou nos olhos dos alienígenas que foram capturados ou examinados. O microchip, capaz de armazenar e processar informações e circuitos integrados usando materiais semicondutores e transistores, também teria sido desenvolvido a partir dos componentes eletrônicos dos OVNIs. A fibra óptica tão comum no nosso dia a dia, capaz de transmitir dados e imagens em alta velocidade usando cabos que conduzem a luz, teria sido copiada dos sistemas de comunicação e de iluminação dos OVNIs. Ligas de metais, que têm a capacidade de criar materiais resistentes e leves, usadas em combinações de metais e outros elementos, teriam sido obtidos dos destroços dos OVNIs que apresentavam propriedades incomuns, como a memória de forma e a indestrutibilidade. O laser também teria sido originada das armas ou dos motores dos OVNIs. Com base nesse conceito, muitas empresas privadas, entre elas a Lockheed Martin, teriam conseguido desenvolver revestimentos de aeronaves com sensores integrados, armazenamento de energia sem fio, materiais que imitam músculos, permitindo aeronaves autônomas que mudam de forma e enxames de pequenos drones que aprendem e interagem com veículos maiores. O mais bizarro é que algumas dessas características estão presentes no caça F-35. Entre elas, a capacidade de operar de forma autônoma ou em conjunto com outras aeronaves, usando inteligência artificial e redes de comunicação. O F-35 também pode controlar ou interagir em tempo real com pequenos drones que voam informação em algumas missões, algo antes nunca alcançado. No entanto, a tecnologia muscular ainda não está presente em nenhuma aeronave em operação, mas a empresa teria conseguido desenvolver revestimentos de aeronaves com sensores integrados que imitam músculos. Esses materiais seriam capazes de mudar de forma e de tamanho, adaptando-se às condições de voo e de combate, assim como os OVNIs orgânicos. No entanto, essa tecnologia ainda está em fase de teste e não foi aplicada. Além da limitação orgânica dessas naves, outro problema envolvendo essa engenharia reversa estaria também nos riscos de contaminação, infecção e rejeição dos componentes. David Grush, o ex-agente secreto que liderou equipes especializadas nesse tipo de pesquisa, disse ter ciência de pelo menos 22 falecimentos relacionados ao trabalho direto com essas aeronaves não humanas. Entre eles, estaria um polêmico programa que o governo sempre negou e ainda continua negando a sua existência, chamado de Project Majestic 12, que no português significa 12 majestosos, e que internamente leva a sigla de MJ-12, dele teria vazado alguns documentos, onde um deles é citado um comitê secreto de cientistas, militares e governantes com nomes importantes da época, formado em 1947 por uma ordem executiva do presidente americano Truman. O objetivo era facilitar a recuperação e a investigação de naves espaciais não humanas, e ao mesmo tempo encobrir esse trabalho do público. O que chama a atenção é que na época foi feito um grande esforço para se provar que o documento era falso, desde que ele foi supostamente vazado em 1989. Mas outro documento que parece ter sido divulgado pela Administração Nacional de Registros Arquivos, que leva a sigla de NARA, nos Estados Unidos, uma agência ligada ao governo federal que protege e documenta registros governamentais e históricos, também menciona a CIA e o MJ-12 em uma distribuição de arquivos. O assunto do memorando também menciona o Projeto 63, que é o programa que ficou conhecido por recrutar na época cientistas alemães para os Estados Unidos. Logo, é de pelo menos se desconfiar que nem tudo que o governo dos Estados Unidos alega ser falso é falso mesmo, ainda mais quando levamos em consideração a Área 51, que foi negada a existência por 58 anos, sendo admitida sua existência apenas em 2013, devido a grandes pressões da população americana em torno das denúncias que foram feitas ao longo do tempo, iniciadas por Bob Lazar, um ex-funcionário da base em 1989. Ele afirmou que trabalhou na reversão de engenharia de aeronaves alienígenas na Área 51 e que viu 9 discos voadores diferentes por lá. Ele também revelou detalhes sobre a infraestrutura e a localização da base antes de o governo dos Estados Unidos confirmar sua existência. No passado, já falamos aqui tanto sobre a Área 51 quanto do Bob Lazar, e o link dessas publicações estão na descrição. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhe com a gente o que você pensa disso, incluindo suas dúvidas se tiver.
E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, deixe o like e se inscreva, pois isso é fundamental para o canal ganhar destaque, o que por consequência nos ajuda a criar mais conteúdos como este. Valeu demais e te vejo de novo ainda nesta semana.